Vamos fechando os nossos olhos. Continuidade àquilo que a gente vinha falando na semana passada. Então, na semana passada nós demos introdução a não matar. Então vamos fazer um rápido apanhado do que nós falamos na semana passada para continuarmos hoje nesse assunto tão delicado, mas tão importante a ser discutido, que é o aborto. Então, na semana passada, falando sobre o não matar, nós dissemos que, antes de falar sobre o não matar, e o não matar engloba muita coisa, né? O aborto, a eutanásia, o suicídio, o assassinato. Então, antes do não matar, é melhor a gente entender por que viver, né? Qual o sentido da vida? O que é que estamos esperando dessa caminhada? Viemos à Terra esperando o quê? Fazer o quê na Terra? Então, não matar. Vamos parar um pouquinho. Por que viver? Tá? Então, nós vamos por essa linha. Então, nós discutimos na semana passada a questão da vida única, unicidade de existência, ou seja, o espírito criado juntamente com o corpo para fazer uma caminhada, né? Uma única vida para depois ter a sua premiação ou a sua punição. É a visão antiga que nós carregávamos ao longo de tantos e tantos séculos e que muitos irmãos nossos de outras religiões continuam entendendo. Todo respeito, né? Ou a reencarnação, a pluralidade de existências, várias existências. Então, nós vimos que a unicidade, uma única vida, falta consistência, não dá liga. Né? É meio difícil de entender que numa única vida a gente vai ser punido ou premiado. E aí não tem nem como explicar o porquê da diferença entre nós, todos nós, tendo uma única vida. Porque um saudável, outro doente, um rico, outro pobre, um vivendo 100 anos, outro desencarnando com um aninho de vida. Não faz sentido, fica tão estranho, né? E a reencarnação é exatamente o oposto. A reencarnação nos diz que tivemos início em espírito, não esse corpo vai embora daqui a pouco. Então, tivemos início em espírito e não teremos mais fim. E nessa caminhada, a cada vez que retornamos à Terra, ou a um outro planeta, não é exatamente a Terra, cada vez que voltamos é como aquele aluno que foi para um dia de aula, veio para cá e que retorna para sua casa, que é lá, né? Na erraticidade, espiritualidade. E
lá ele toma consciência do que fez, do que precisa voltar para fazer, para corrigir, para se aproximar das pessoas, pedir perdão, conceder perdão, e tem tanta coisa. Então a reencarnação é que mostra a justiça e a bondade de Deus. Sem ela, Deus seria injusto, né? Eu doente e você saudável. Bem, por que isso? Não faz sentido, né? Então, a lógica para nós, né, e aceita pela razão, é a pluralidade, as múltiplas existências, né? E vamos entender então que com múltiplas existências temos, olha, relacionamentos de longa data, não é nem desta caminhada, de longa data. E precisamos caminhar sempre com mais paz e com menos tumulto, né? Então nós temos que ir reparando os nossos equívocos ao longo desta caminhada, equívocos provocados até em outras caminhadas, né? Em outras existências. E nessa aqui também, né? Então, essa necessidade de reparar esses equívocos, de se reconciliar com o próximo, com os outros, é importante reconciliar-se com os seus desafetos, né? E normalmente, lembramos também na semana passada, que nessas idas e vindas, normalmente vivemos, não necessariamente, em grupos. Normalmente estamos circulando numa grande família, num país, numa região. Então é muito comum isso aí, tá? Então, vamos continuar a da semana passada. Portanto, nós começamos a entender o porquê, buscar entender o porquê da vida. A vida nossa é exatamente essa, de nos aproximarmos do outro, nos reconciliarmos junto ao outro, repararmos aquilo que foi feito de forma equivocada, tá? Então esse é o objetivo, é evoluir, crescer sempre. E para isso é necessário a vida aqui, porque a Terra é a grande oficina de trabalho, é a Terra. Porque nos colocamos frente a frente com aquele que se diz inimigo nosso, ou eu me digo inimigo dele, e é aqui na Terra que nós vamos encontrar essa grande diferença entre os espíritos. Então é aqui que a gente tem que aprender, é aqui que a gente precisa viver, tá? Então vamos pensando nisso, necessidade do viver e não do matar, tá? Então, a vida precisa ser vivida na sua totalidade. Tem que ser vivida na totalidade. É preciso buscar a melhoria nos relacionamentos. Esse é o objetivo. Melhorar o relacionamento sempre. E quando acontece uma interrupção provocada, ou seja, um desencarne que não foi de forma normal, e aí você pode incluir tudo, né? Vai o aborto, o assassinato, pena de morte, vai embora. Então, quando acontece a interrupção provocada da vida, isso vai gerar maiores dores, até para o futuro. Quando voltarmos para lá, faltou, né? Não assistimos todas as aulas, não fizemos todos os trabalhos que tínhamos a fazer, né? Pois não demos chance para o progresso tão necessário e que é o objetivo da nossa vinda de lá para cá, é progredir. Ninguém veio a passeio, não. Eu vou na Terra me divertir. Não. Muitos se enganam. Veio a trabalho, mas no meio da caminhada acho que veio para se divertir. E aí perdeu tempo. Aí vai voltar com a mão vazia para o outro lado. Então, a gente está sempre em busca dessa aproximação com o irmão, aproximação tão esperada, né? Não só eu comigo mesmo, mas eu com os outros. É uma aproximação total. Eu venho para cá para me encontrar melhor, para ver como que eu saio dessas experiências na Terra, mas como que eu saio também nas experiências junto ao irmão, aos irmãos, as pessoas que convivem comigo ou nem convivem, não há essa diferença, tá? Então, por isso que dissemos no início que precisamos entender
por que viver? Pois isso guarda uma relação muito forte com o não matar. Porque o matar acabou, vai embora? Não, não foi embora não. Acabou? Também não acabou não, continua. Então, isso explica a forma contundente, firme, da necessidade de preservação da vida. Exatamente preservar a vida. Quando nós vemos um criminoso, a gente diz, nesse país precisaria ter pena de morte. Não. Eu falo exatamente o oposto. Tem que ter pena de vida. Por quê? Porque é aqui que ele precisa aprender. Né? Precisa viver aqui com a dignidade de um exemplo, um presidiário, mas passar o seu tempo de vida trazendo a sua consciência para ver o que é que ele fez. Né? Então, é a necessidade de aproveitar bem o fato de estarmos vivos. Aproveitar da melhor forma, né? De uma forma útil, séria, e de respeitarmos também a vida do outro. Por isso não cabe pena de morte, não. O outro precisa viver, precisa continuar vivo para aprender, para ter essa chance. Né? Outra necessidade, compreender a nossa existência como um todo. Eu disse que tivemos o início, não tivemos fim. Estamos aqui para aprender, para crescer, para nos vermos como um todo, e não como alguém que vem aqui e passa alguns anos e vai embora. Não, nós somos muito grandes. Todos nós temos conquistas maravilhosas, mas nos falta tanto ainda. Já aprendemos a amar até aquele que sequer conhecemos. Olha que grandeza, né? Mas falta muito ainda, tá? Então, compreendermos a relação existente entre as pessoas, como que as pessoas vivem, de que forma compartilham a sua existência, e essa visão maior que passamos a ter em razão disso, e a doutrina escancara isso, a gente começa a raciocinar, pensar, entender e ver que tudo é racional, tudo é tão bonito, tão completo. Então essa visão maior que passamos a ter é que nos mostrará por que não matar. Não matar. Então o matar não é apenas um crime a ser punido. Não é apenas uma afronta às leis divinas. O matar não é apenas ficar isolado da sociedade. O matar não é só perdermos a liberdade. Não é só apenas perdermos as oportunidades. Não é só isso, não. O matar é uma lamentável agressão a um espírito que necessita viver. E quando falamos em não matar, também é não nos matar. E o nosso espírito, nós estamos aqui, precisamos viver. Então, espírito que necessitava aproveitar a presente encarnação, ele veio com necessidades. O não matar, ou o matar, é ceifar a oportunidade de nos aproximarmos de quem temos sérias divergências. Ódio, mágoa, diferenças do passado, tantas coisas que nós temos. E precisamos, então, estar juntos, acompanhando. Ou até diferenças criadas aqui, hein? Não é que veio do passado. Nós somos especialistas, nós criamos diferenças, problemas, ódio, mágoa, tudo isso, aqui nessa caminhada mesmo. Ou não? É tão fácil. Vê aí os embates políticos, né? Torcida de time de futebol. Meu Deus, não paramos. Estamos sempre arranjando confusão, mágoa, ódio, ressentimento, e vamos em frente. E está tudo errado. É uma agressão, o matar, uma agressão que gera lamentáveis situações de ódio, de obsessão e de maldades. O fato de matar. Né? Mas eu matei, o outro foi embora? Não foi embora, não. Então, não apenas para agora, que vai nos gerar essa confusão, mas para o futuro,
para outras vidas. Se nós somos um ser que vem vindo de longe e que carregamos essa bagagem que cada um de nós tem, aquilo que fizemos de bom, aquilo que não fizemos de bom, está aqui na nossa caixa preta. Falamos a semana passada. Caixa preta é o espírito, é aqui que está guardado. Então, o ir embora, o desencarne, a morte, ir embora, não perdemos o arquivo. A gente vai com o arquivo guardadinho. Lá, acessamos também o arquivo e vamos ver o que fizemos de errado, o que fizemos de bom, né? Todos nós temos tudo isso, bom e mal. E aí retornamos com esse arquivo aqui dentro, porque é o espírito, a caixa preta, o arquivo, voltamos para fazermos o melhor. Então, o não matar traz também um efeito prático, benéfico para a nossa existência e para a existência do semelhante. É bom eu não matar ninguém. Para mim, é bom, obviamente, não ser morto por ninguém. Então, a vida tem que continuar sempre. E pensando na necessidade de reaproximação entre aqueles que se encontram em conflito, e isso é tão comum, né? Vamos analisar algumas formas de morte que acontecem, né? São várias modalidades, vários episódios que acabam exterminando a vida, que ceifam, portanto, a oportunidade da reaproximação. Oportunidade da reaproximação. Além de agravar a relação entre os espíritos. Por quê? Porque frustram expectativas, decepcionam, revoltam. Vamos dar um exemplo? A confusão que dá. Porque a gente normalmente imagina alguém muito bom. Mas não, ninguém é bom. Ninguém é bom. Tem uma passagem, inclusive, com Jesus. É o jovem mancebo, o jovem rico, que chega até Jesus e diz: bom senhor. E Jesus diz: por que me chamais de bom? Bom só Deus. E Jesus não se considerava bom. Imagina, né? Que coisa. Então, nós vamos dar aqui lembrando, né? Um exemplozinho que a gente poderia dar. Você se dispõe a pedir perdão a alguém. Você acha que magoou alguém, você decide ir lá pedir, né? Deixa o seu orgulho de lado, vai ao encontro daquele a quem você agrediu, e chegando lá, não te atendem, batem a porta na tua cara e ainda xingam, né? O ódio aumenta. Aumenta. Por quê? Porque aí vão partir para agressões maiores. Em espírito, é isso. Nós viemos para a Terra para bater na porta do outro e dizer: ô meu amigo, me perdoe, olha, eu errei. Mas se o outro vem e bate a porta, a complicação aumenta. Ou, se eu vou bater a porta e digo: ele não me atendeu, vamos matar esse sujeito. Piora. Por quê? Porque retornarei e terei que sentirei necessidade de reencontrar com essa pessoa, só que um ódio aumentado, uma mágoa aumentada. Então, não podemos permitir que isso aconteça. Então, nós vamos entrar numa modalidade de matar, tá? Só que nós vamos explicar isso tentar explicar com muito cuidado, porque o assunto é realmente um pouquinho complicado mesmo. É a questão do aborto. Né? Não se preocupem, não. Não se preocupe, a gente chega lá. Então, eu vou colocar o meu entendimento particular que eu obtive através do estudo da doutrina espírita. A doutrina nos mostra, nos expõe, não impõe. E aí, estudando a doutrina, eu vou colocando essa bagagem que eu consigo colocar dentro de mim à luz daquilo que eu entendi dentro da doutrina. Bom, né? Não sou obrigado a aceitar tudo, não. Diz que é melhor você rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira.
Então, é um tema potencialmente polêmico, delicado, desagradável, o aborto, né? Só que não há como ignorar. Ele está aí, está acontecendo. Em vários locais, lamentavelmente, está acontecendo por aí. Não deveria acontecer, mas está acontecendo, né? No atual contexto em que vivemos, imagina como que acontece, né? E que afeta a questão do aborto, afeta cada um de uma forma bem particular. Não existe o padrão. Cada um sente de uma forma. Então, que a gente respeite a forma do outro sentir, né? Porque é uma situação muito íntima a questão do aborto. Então, por favor, não estamos apontando o dedo, não queremos condenar ninguém, nem temos esse direito, jamais faríamos isso, mas vamos falar sobre esse assunto que pode estar machucando alguém, tá? Então estamos apenas colocando o nosso entendimento. A doutrina espírita, em princípio é contra, né? Nem poderia ser diferente, é contra, não faz sentido. Mas antes e acima de tudo, nós somos humanos. Somos humanos. Vivemos situações aí que temos que analisar de acordo com aquilo que nós vamos compreendendo, fazendo. Mas como esse tema poderá incomodar algum coração que está aí nos ouvindo, né? Por algum motivo, não importa qual. Ai, meu Deus, falou em aborto, meu coração ficou partido, tal. Calma, tranquila, né? Eu sempre tenho comigo um entendimento. Quando se vai falar de um mal, quando se vai falar de uma dor, quando se vai falar de um equívoco, tá? É preciso falar antes do remédio. Do remédio. É importante. Então não vou falar só da dor. Antes vou falar do remédio para acalmar essa dor. Combinado? Então vamos lá. A doutrina espírita é consoladora. Consoladora. Ela conforta o coração. A doutrina espírita não aponta o dedo para ninguém. Não diz que ninguém é criminoso, que ninguém é pecador. Não. Nós somos pessoas em rota ascensional na direção da evolução. E como nós estamos subindo em busca dessa evolução, estamos aprendendo a cada novo instante, e se estamos aprendendo, é porque é coisa nova para nós. E se é coisa nova para nós temos o direito de errar. Não intencionalmente, mas errar por falta de capacidade de compreensão maior daquilo que estamos estudando. Temos que nos empenhar. Não, eu errei porque eu não sabia. Bom, mas você está se empenhando para saber? Não muito. Não, aí não. Tem que estudar, tem que pensar, tem que raciocinar, refletir, porque senão isso não serve como desculpa. A doutrina é consoladora. Não acusa ninguém, de forma nenhuma. Erramos. Errou ontem. Acerte a partir de hoje. No passado eu me confundi. Ótimo. Estude agora, raciocine e tem uma nova caminhada, né? Ela nos conforta diante dos equívocos. Não que ela passe a mão na cabeça, não é isso. Mas você fez errado? Tá, olha, é assim, raciocina, vê se você concorda com isso. E se você concorda, mude, modifique. E a doutrina nos traz entendimentos novos, que nos séculos e séculos passados nunca tivemos. E agora temos esse material para estudo, para análise. Não é aceitar direto, mas estudar. Então, em que situação, porventura, cometemos um aborto? Talvez algum coração esteja incomodado. Então pense assim, em que situação, porventura, nós chegamos a cometer algum aborto? E falo para o homem também, né? Porque o aborto
Ah, não, é a mulher. Não, não, é o homem também. Tá? Em que condições rejeitamos aquele filho que viria? O que nós sabíamos naquela época? Talvez soubéssemos tão pouquinho, né? Então, vamos pensar nisso. Qual era a nossa maturidade? Como estávamos naquela época emocionalmente? Será que naquele episódio, se alguém passou, né? Será que não acabamos cedendo a pressões? Pressões de alguém, de um parente. Não, você tem que fazer isso. Não, não tem jeito. Do namorado, não importa. Não importa. Será que não cedemos à pressão? Porque a culpa não é só daquela que viria a ser mãe, não. Né? Não, o homem também. E aqueles que convivem também, né? E não vamos falar em culpa, não é culpa. Não. Usei a palavra errada. Então, pensemos, vamos pensar. Olha, ela é confortadora. Eu falei, confortadora. Se o coração está machucado, por quê? Porque eu cometi um aborto, né? Eu mesmo cometi. Em outra encarnação, posso ter sido mulher e ter cometido um aborto, né? Então, se eu cometi, a doutrina é consoladora. Vamos pensar. Nós falamos que o espírito vai e volta para aprender, né? Pensemos. Onde que pode estar aquele filho? É aquele que acabamos rejeitando. Onde será que ele está? Pararam para pensar? Ah, está morto. Não está morto. Não morre. Não morre. Será que ele não é, por exemplo, o outro filho que você teve? Esse espírito que a gente fez voltar? Será que ele não veio estar ocupando aquele corpinho do filho que veio depois? Talvez você chore por não ter tido tempo de afagar a cabeça daquele filhinho que foi. Mas talvez você esteja afagando a cabeça dele no filhinho que veio. Normal. Perfeitamente normal. Será que aquele filho que rejeitamos não veio como um sobrinho? Como filho de alguém? Daquela senhora que auxilia na limpeza de casa? Será que não veio como filhinho da vizinha, né? De alguém conhecido? Será que ele não está como uma criança desamparada num orfanato, esperando que você vá lá, dê um abraço nas crianças, e no meio das crianças, talvez você esteja abraçando aquele que você devolveu? Fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, não sei para quem estou fazendo, mas estou fazendo bem. E possivelmente estarei fazendo para ele também, né? A quem podemos dar toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, todo o apoio, todo o amor a essas crianças? O sobrinho, o outro filho que veio, o filho da vizinha, não importa, a criança que está no orfanato, aguardando. O alto, a espiritualidade, sempre nos apoia, sempre nos auxilia, né? Então, não importa o que tenha ocorrido lá no passado, o passado passou. O passado foi embora, acabou. O que importa é o presente e o futuro. Quero ter um futuro melhor, que eu faça o melhor no presente. É a questão do plantio e da colheita, né? Então façamos o melhor ao nosso alcance em todos os momentos, tá? Olha como a doutrina conforta. É aquele filho que eu rejeitei, talvez esteja aí nos teus braços, né? Que eu rejeitei, talvez esteja aqui na minha casa e está aí de volta. E a beleza da reencarnação, quando nós dissemos a necessidade que temos de nos aproximarmos dos irmãos, de alguém que eu rejeitei, por exemplo, no passado. Quando esse espírito retorna, ele pode retornar na condição, por exemplo, de filho meu. É aquele filho que eu rejeitei lá atrás, de repente eu recebo esse filho agora.
Só que a inimizade, os conflitos, aquela coisa toda, deixa de existir, porque a criança vem numa condição tão frágil para nós, tão dependente de nós, de um pai, de uma mãe, que é impossível não amar. E de repente, você não se dá conta, você está segurando nos seus braços e dando a tua vida àquele que era o inimigo teu, que você fez inimigo seu, né? Olha a doutrina aí, como ela nos conforta. Passado, passou. Viva o presente. Construa o teu futuro. Bom, mas vamos voltar ao tema aborto, tá? Interromper a vida do futuro bebê, da futura pessoa, é em princípio um ato ilegal. Ilegal, né? Ilegal. Porque é uma afronta, sem sombra de dúvidas, às leis divinas, né? Uma agressão contra alguém que sequer pode se defender, não tem como se defender. E nós sabemos que no processo reencarnatório, nós, lá do outro lado, estamos trabalhando para retornarmos. A coisa não acontece de repente, não acontece sem planejamento. A reencarnação é uma coisa tão bem trabalhada, tão bem conduzida lá na espiritualidade, que não tem essa de a cegonha entregou no endereço errado. Nunca. Não tem essa. Tem gente que diz, esse aqui não tem jeito de filho meu. A cegonha entregou errado. Não, entregou no lugar certinho, né? Você que tem que aprender a entender esse filho como filho seu. É isso que você precisa fazer, né? Nós precisamos fazer. E aí eu vou contar bem rapidinho uma história de a reencarnação de um espírito que precisava vir. Tinha necessidade de retornar e retornar no seio de uma certa família, né? Isso está no livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele fala da reencarnação de um espírito chamado Segismundo. Segismundo. O nome é meio estranho, mas Segismundo. Eu vou contar bem rapidinho, só para a gente entender. Numa encarnação anterior, numa vida anterior, haviam 3 pessoas que estavam ali convivendo praticamente. Segismundo, Adelino e Raquel. 3 adultos. Adelino se casa com Raquel. Segismundo, ele tinha interesse na Raquel, mas casada com Adelino, como fazer? Aí ele vem e mata o Adelino. Matou o Adelino, na outra encarnação, tá? Ao matar o Adelino, ele achando que ficaria com Raquel, mas Raquel se perdeu na vida, acabou toda complicada, acabou não dando certo os planos de Segismundo. E o Adelino morreu antes, desencarnou antes. E finalmente desencarnam os 2, Segismundo e Raquel. Do outro lado, nós fazemos um balanço, passamos a nossa vida a limpo, o que fizemos, o que não fizemos, e obviamente, na consciência de Segismundo, acusava aquela morte, né? Ter matado o Adelino, aquela coisa feia de matar para poder ficar com a mulher dele, aquela coisa toda. E aí, Adelino e Raquel vêm para uma outra encarnação e com o propósito de receber Segismundo, receberia Segismundo. E Adelino e Raquel novamente contraem o casamento, o matrimônio, nessa vida seguinte. E formam um lar, novamente, Adelino e Raquel. Mas Segismundo, do outro lado, tinha se conscientizado do que fez, tal, até fazia um trabalho bonito do outro lado, mas ele tinha necessidade de reencarnar, necessidade de estar junto de Adelino, especialmente Adelino, a quem ele tirou a vida, e de Raquel. Só que foi feito todo um planejamento reencarnatório para essa vinda de Segismundo no seio daquela família, Adelino e Raquel. Diz que Adelino, quando se aproximou a época
do reencarne de Segismundo, Adelino, ele ficava aflito, ele sonhava, despertava complicado, era um pesadelo. Na verdade, ele tinha contato no sonho com Segismundo. E aquilo o incomodava, porque Segismundo havia matado ele, Adelino, né? E aí a espiritualidade fez todo um trabalho para que Adelino, no sonho, viesse e encontrasse com Segismundo, e Segismundo, dizendo da necessidade que tinha de vir reencarnar naquela família, de ter Adelino como pai, e essa aproximação dos dois, amparado pela espiritualidade, foi uma coisa comovente, né? De ver ali até o ponto que Adelino cede ao pedido de Segismundo. Não, tudo bem, eu vou ser seu pai. E aí a espiritualidade vem, programada tudo direitinho, e Segismundo nasce como filho de Adelino, a quem ele tinha tirado a vida anteriormente. E aí nós perguntamos, e se Adelino e Raquel abortassem? Como é que ficaria a situação? Não teria esse reencontro. Poderia estragar todo o trabalho de Segismundo, que vinha disposto realmente a ter uma vida melhor, de se aproximar de Adelino e de Raquel. Entretanto, imagine se tivesse acontecido o aborto, né? Olha que lamentável que seria. Nós sabemos, a doutrina nos explica, que a vida física, ela começa desde a concepção, a física, né? E entre 4, 5, 6 horas, é a explicação, o espírito se liga àquele corpo. Então, foi gerado, no caso de Segismundo, em 4, 5, 6 horas já estava acoplado o espírito de Segismundo, diminuído, acoplado àquele feto, que cresceria ao longo daqueles meses de gravidez. O aborto impede o espírito reencarnante de voltar à Terra, né? De progredir. E antes, dissemos que, em princípio, a doutrina é contra o aborto. É contra o aborto. Mas que antes e acima de tudo nós somos humanos. E que nenhum fanatismo torne totalmente inflexível nenhum fanatismo, porque fanatismo é algo abominável, né, em qualquer situação da vida. Então, que o fanatismo não torne totalmente inflexível aquilo que precisa, em situações bem específicas, ser flexibilizado. Vou repetir, situações bem específicas, né? Por exemplo, está aí, Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos que deu, né, surgimento à doutrina espírita. Quem for procurar na pergunta 359 do Livro dos Espíritos, vai perceber que está escrito ali: se a mãe correr risco de morte, né, está grávida, correr risco de morte, é preferível que seja sacrificado o ser que ainda não existe, que ainda não está caminhando na Terra, a sacrificar a vida da gestante. Viu como já deu uma flexibilizada? Pequena, mas deu, né? Se a mulher corre risco de vida, é uma situação em que a espiritualidade diz, olha, aí tudo bem, até dá para entender. O objetivo, eu entendo, estou colocando aqui só o meu ponto de vista, tá? Eu entendo que a espiritualidade está nos chamando a atenção para não tornar isso vulgar. Não, qualquer coisa aborta. Não, de forma nenhuma. Imagina, não é para abortar. Agora, já vimos que dá para flexibilizar dependendo da situação. E aí é uma, né? Está correndo risco de vida a mãe? Bom, então aí, pera um pouquinho. Aí é outra história, né? Até porque a mãe, continuando a caminhada dela aqui na Terra, ela pode vir até mesmo a se tornar mãe
daquele espírito que não pôde progredir. Pode vir o segundo filho, né? Como eu disse, às vezes a gente rejeitou, não é o caso da mãe correndo risco de vida é outra história. Mas às vezes aquele filho que foi rejeitado, que talvez alguma consciência aí esteja martelando, calma. Talvez o filho rejeitado já está morando com você, já está com você, é o sobrinho, sei lá, né? Então, dá para a gente perceber dessa forma, que o não abortar, em certos casos delicados, deixaria de ser uma coisa inflexível, né? Já nos deixou isso. Agora, não se pode negar que a questão é delicada, muito delicada. A gente fica até um pouquinho receoso de, às vezes, não ser compreendido por alguém, e eu espero estar sendo claro, colocando o meu ponto de vista. É tão delicada e que afeta cada um, ou cada uma também, de forma bem particular. Então, acima de tudo, nós precisamos buscar ter um entendimento cada vez mais amplo, bem raciocinado, uma coisa bem madura, para que não cometamos coisas complicadas faz de qualquer jeito, né? Então estamos nos propondo a buscar esse entendimento. E se buscarmos isso, raciocinarmos, entendermos qual é o espírito da coisa, isso vai evitar que posteriormente venhamos a nos arrepender de ter praticado de forma leviana um ato violento e contrário à lei de Deus, né? Então temos que buscar o entendimento. E aí, ó que interessante, hein? Eu peguei aqui um trecho, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48, quando Jesus disse: aquele servo que conhece a vontade do meu senhor ou do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Então, aquele servo que conhece a vontade, mas faz errado, merece muitos açoites. E ele continua: mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vamos substituir a palavra açoite, né? Dar um entendimento correto. Açoite é a consciência martelando, né? Quem conhece mais e faz errado, a consciência dá os açoitezinhos dela, as marteladinhas. Aquele que não conhece vai incomodar muito menos, talvez nem incomode, mas é preciso buscar o entendimento, porque senão, é melhor eu ficar sem conhecer, porque assim eu não vou me incomodar. Não, está errado. Nós viemos para progredir, para estudar, para compreender, para fazer sempre o melhor, tá? Isso é necessário. Então, dentro dessa visão, nós temos que buscar. Deixamos bem claro, é um ato ilegal, um ato que fere as leis divinas. O aborto é algo que machuca os espíritos. O aborto é frustrar a vinda de um espírito que precisaria vir. Frustrar a vida pode complicar ainda mais o relacionamento de dois espíritos, ou 3 ou 4, que não vinham de uma forma tão amistosa e que complica ainda mais. Então, nós vamos falar na semana que vem, espero que tenham entendido a base, que eu imagino que consegui, né, transmitir. Mas nós temos que ver que acontecem coisas diferentes, né? Nós vamos, por exemplo, falar de... Acho que ainda dá tempo, mais alguns minutos. Vamos lá. Que existem situações diferentes para a ocorrência da gravidez. Vamos falar da primeira. A gravidez pode decorrer de uma conduta irresponsável.
né? Vai fazendo por aí, vai aprontando, tanto da mulher como do homem. Um não é mais culpado que o outro, não. Tanto da mulher como do homem. Então, comportamentos promíscuos, levianos, irresponsáveis. Nós temos aí a mídia incentivando isso tudo. Nós vemos muitos lares permitindo que essa informação errada, equivocada, suja, entre em casa e a gente não põe uma trava nisso. E o nosso filhinho, nossa filhinha, 10 anos, 11 anos, 12 anos, absorvendo isso tudo, né? O sexo é para isso mesmo, promiscuidade e tal. Não é isso. Não é isso, não pode ser isso. Então a mídia está plantando e a gente muitas vezes está deixando que essa informação equivocada entre na nossa casa e seduza os nossos filhos, os nossos netos. E dentro desse comportamento equivocado desses jovens, né? Vamos fazer, tudo bem, não tem problema. E aí dizem, se engravidar, a gente aborta. Muitos dizem isso, né? E que nesse caso, promíscuo, sem levar a sério as coisas, fazendo de qualquer jeito, é melhor até mudar essa frase. Se engravidar, a gente aborta. Muda para, se engravidar, a gente mata. Aí fica melhor. A gente mata, né? E assim, as pessoas vão amealhando inimigos do outro lado, né? Vamos pensar bem nisso. Na semana que vem, dentro do mesmo tema, nós vamos entrar numa outra situação dolorosa, né? Que decorre de um ato de violência, uma gravidez decorrida de um ato de violência, né? Um estupro. Então, nós falamos do normal, não se aborta. Nós falamos da leviandade daqueles que praticam o sexo dessa forma tão ruim, né? Tão animal, e depois, qualquer coisa tira. Isso é lamentável. Lamentável. Coisa que temos que cortar. E na nossa família, ninguém melhor para orientar o seu filho, o seu neto, sobre isso, não há ninguém melhor do que você. Por isso que nós estamos passando aquilo que a doutrina nos deixa à disposição e aquilo que eu fui entendendo em razão disso tudo, tá? E aí avalia o que eu estou falando, se tá bom ou não. Combinado? Então esse era o objetivo de hoje, mas vamos continuar com esse tema, aborto. Vamos falar no caso do estupro e na semana que vem ainda temos muito assunto dentro desse campo. Combinado? Então semana que vem nós estamos juntos de novo. Vamos ver quem está aí. Elisângela, Lene Sudri, Paulo Serrato. Tudo bom, Paulo? Renata, Maria Linda. Que bom, que bom. Doutor Faria talvez também, né? Então vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. E te pedimos, Jesus, que esteja conosco e que todos nós comecemos a ter uma vontade cada vez maior de conhecer a tua mensagem. Esse Jesus não é só aquele Jesus dentro de uma igreja, de um templo, mas aquele Jesus que vive conosco nas situações do dia a dia. Porque se esse Jesus estivesse no coração de um jovem, de uma jovem, que começasse a levar sua vida de forma tão leviana, já não mais o faria. Por quê? Porque Jesus estaria do lado e ela conversaria com ele. E ele certamente falaria ao seu coração sobre a importância da vida. Essa vida tão especial para todos nós, que precisa ser vivida da melhor forma possível, porque é da melhor forma possível que vamos eliminando as inimizades, os conflitos, as dores,
quando eu caminho de forma leviana. Eu só aumento aqueles que não querem viver ao meu lado. E se estiverem ao meu lado, é para criar situações de dor. Jesus, que todos nós busquemos junto a você esse entendimento e que passemos a ter a nossa vida conduzida da melhor forma que pudermos. Que assim seja, graças a Deus. Queria pedir então a vocês, meus amigos, Sandra, Maria Leone, todo mundo aí, né, que nessa semana, se puderem pensar bem a respeito disso, vai ajudar muito, vai ajudar vocês a ajudarem outras pessoas, isso que é o mais importante, né? Então, vamos entender, vamos pensar, não vamos levar a vida de qualquer jeito, não, né? Vamos buscar cada vez mais entendimentos melhores, para que a gente possa ensinar aos outros, ou colocar à disposição do outro, coisas melhores sempre, tá? Então, um convite. Vamos pensar nessa semana sobre isso, e na semana que vem nós continuamos, tá? Muito obrigado a todos, que na semana que vem estejamos novamente juntos. E se eu falei alguma coisa que possa ter machucado o coração de alguém, a doutrina espírita é consoladora. Já consolou, hein? Passado ficou para trás. Tchau, pessoal. Até sexta que vem. Fiquem todos com Deus. Obrigado, viu? Tchau, tchau.